Olá, boa noite. Tudo bem, meus caros? Vamos entrando aí. Estamos hoje começando o nosso projeto Vida de Professor. Tá me ouvindo bem? Hoje nós vamos receber o professor Pedro Henrique Nogueira. O pessoal está entrando aí. Vamos lá. Vou tentar fixar o tema aqui. É um tema. Esse é o nosso episódio de estreia. O pessoal me ouve? Vamos lá. Estou aguardando aqui o professor Pedro Henrique vai entrar. Já a gente vai dar início ao nosso primeiro episódio dessa nossa série de lives a respeito da vida de professor. Obrigado, estão me ouvindo, né? Então, estamos esperando uns minutinhos, o pessoal chegando aí, para a gente poder começar a nossa live, nosso primeiro episódio. Daqui a pouco o professor Pedro está chegando aí. Então vamos lá. Já entrou. O comentário está fixado aqui. Vou convidar o professor Pedro para participar. Olá, meu caro. Oi, Márcio. Como é que você Tudo tá? bem, meu caro? Tudo bem, Pedro? Tudo bem? Que bom, que alegria poder te ver aqui. A alegria é minha, é um prazer estar aqui contigo, conversando. Fiquei muito honrado com o convite, muito satisfeito e é um prazer enorme. É isso, eu não podia começar de forma melhor. Eu tive essa ideia, na verdade já estava pensando a respeito dela há algum tempo, e quando imaginei, né, fazer essa live, esse projeto que eu chamei de Vida de Professor, tentar conversar um pouco com professores espalhados pelo todo o Brasil, eu não podia começar diferente, por vários motivos, pela admiração que tem por você, pela sua capacidade didática, sua capacidade de escrita, e também, obviamente, por ser uma das suas qualidades principais, ser vascaíno como eu, né? A gente não poderia deixar de começar com o pé direito, fazendo essas honras da nossa Cruz de Malta. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar aqui contigo hoje. Para o pessoal que está entrando aí, esse projeto, a ideia é que a gente faça pelo menos 2 lives por semana, sempre com esse tema. Os professores que foram convidados, eles vão responder, pelo menos na sua maioria, boa parte das mesmas perguntas, para a gente poder também, depois, no final desse projeto, verificar onde estão as diferenças regionais, tentar achar algumas particularidades de cada um, e tentar também progredir como professor, como estudante, que todos nós aqui somos. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Pedro, que dispensa comentários, mas só para a gente poder ter a nossa formalidade aqui da live, até para ficar salvo, né, guardado isso para a nossa posteridade. Bom, o professor Pedro Henrique Nogueira, ele é pós-doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutor pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, onde é professor associado, na mesma universidade, dando aulas da graduação e no mestrado. Além disso, ele é professor titular na UNIT de Alagoas, é membro do IBDP, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, é presidente da ANEP, Associação Norte e Nordeste de Processo, é conselheiro da ESA, da OAB de Alagoas, advogado, consultor jurídico, e é ele que está aqui hoje presente para dar início à nossa live. Mais uma vez, Pedro, agradeço imensamente você ter disponibilizado aí 1 hora do seu tempo nesse dia a dia corrido que nós estamos nessa época de pandemia, para participar desse nosso projeto, e espero
seja exitoso aí, está começando hoje. Márcio, primeiro eu quero também parabenizá-lo pela sua iniciativa, pelo projeto, né? Fantástico. Projeto diferente, que aborde justamente o lado que às vezes fica obscuro, né? O outro lado da vida do professor, né? Então, isso é muito, muito interessante. A gente ter a oportunidade de compartilhar esses aspectos da nossa vida e também poder, de certa forma, aproximar a carreira do docente, a carreira dos discentes, aqueles discentes que também desejam um dia se tornar professores, enfim. Então é A nossa fantástico ideia é falar. essa mesmo. É exatamente essa, assim. E eu devia ter dito isso no início, mas na estreia a gente fica um pouco nervoso, né? A minha ideia surgiu muito pelo fato de que eu vejo, já com 15 anos de docência, cada vez menos os alunos interessados em serem professores, né, e em comentar a respeito da docência. E recentemente eu tive acesso a uma pesquisa que o Brasil é um dos países que menos respeita os professores e, para piorar ainda mais, os jovens, principalmente, têm pouquíssima vontade, pouquíssimo interesse em ser professor. Então, acho que a gente tem que pegar pessoas de sucesso, como é Pedro, como são todos os outros que estão sendo convidados aqui, para tentar incentivar esses novos profissionais também, e aqueles que já são profissionais, mas que eventualmente estão sofrendo aí com as agruras da docência, para que a gente possa incentivá-los a prosseguir. Eu queria aproveitar para a gente começar, e já te passando a bola, se você pudesse nos contar um pouco, Pedro, da sua história na docência. Como é que você começou a dar aula? O que te levou a dar aula? Conta para nós aí, mais ou menos, como é que começou a sua vida como professor. Vamos lá. Márcio, eu considero que comecei a docência tardiamente. Eu só fui começar a lecionar depois de concluir o mestrado. E assim, quando eu concluí o mestrado, eu já tinha praticamente 6 anos de formado. Isso, por um lado, acabou sendo bom, sendo positivo na minha autoavaliação, porque eu já ingressei na docência com uma certa maturidade. Eu já tinha uma vivência da advocacia, eu sempre quis ser advogado e acabei ingressando rapidamente no mercado de trabalho, até antes de me formar, e acabei priorizando, né, na minha vida profissional a advocacia. Mas eu nunca perdi de vista a docência. No fundo, havia aquela fagulha lá, né, que fica, em algum momento ela vai inflamar e vai explodir. E foi o que acabou acontecendo comigo. Eu, aqui na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, eles abriram um edital para a seleção do mestrado, da primeira turma do mestrado. E eu sempre tive um desejo pessoal de fazer mestrado. Até porque eu me inspirava muito na minha mãe é professora, né? Professora da Universidade Federal, então ela seguiu uma carreira docente. De certa forma, isso acabou me influenciando, né? Apesar de eu não ser da área jurídica. E o fato é que eu coloquei isso, não, um dia eu quero fazer mestrado e tal. E veio o edital. Para mim, acabou sendo uma grande oportunidade, porque eu fazer mestrado na minha cidade, fazer mestrado na minha universidade, na universidade da qual eu fui um egresso, com a qual eu já tinha muita proximidade, né? Conheci os professores. Então, eu realmente via que seria uma excelente oportunidade para mim e acabei me submetendo à seleção e sendo aprovado. E concluí o mestrado. Quando eu concluí o mestrado, eu já recebi um convite para lecionar numa faculdade privada aqui em Maceió. Eu não estava ainda preparado, digamos assim, aquela coisa, não, eu tenho desejo de lecionar, mas... Quando chega o convite, né? Chega o convite, você fica um pouco despreparado, né? Porque eu não... Havia o desejo, mas não havia o projeto. Né? Aquela história, não, eu quero lecionar, eu tenho vontade, eu acho bacana, eu até acho que eu tenho o dom, podemos dizer assim, né? Porque as pessoas me diziam isso, as pessoas mais próximas diziam, você tem o dom de ser professor, você explica muito bem, tal. Quem sabe um dia. E aí aconteceu
né? Veio o convite, o convite foi para lecionar execução, que é um tema que eu sempre gostei, e não era, nunca foi dos temas mais procurados, mais concorridos, né? Geralmente os professores de processo Até hoje, né? até hoje, né, são um pouco antipáticos à É. execução, porque realmente tem uma parte da execução que é muito chata, né? É uma parte mais Sim. procedimentalesca, né? É. Mas eu gostava do que era execução. E o convite foi assim, eu recebi uma ligação na sexta-feira e foi, ó, nós precisamos de um professor, você tem mestrado, então você se enquadra no perfil da faculdade, e esse é o convite aqui. A remuneração é essa, a disciplina é essa, a execução, e você vai começar segunda-feira. O convite foi na sexta. Poxa, Princípio da nossa assim, surpresa, zero, né? zero. Pegar ou largar, né? É. Aí eu, poxa, vamos lá, vamos encarar o desafio. E aí eu aceitei o convite. Poucos minutos depois eu recebi uma outra ligação. Eu acho que a coordenadora da faculdade, que na época deve ter talvez estranhado, né? E que eu ter aceitado tão facilmente, né? Esse É. convite, essa fogueira, né? Por cair nessa fogueira aí, mas poucos minutos me vem outra ligação dizendo, olha, a gente vai precisar fazer uma aula teste com você. Só para a gente avaliar aqui a sua didática, tal, nada grave. Sim. 10 É. minutinhos de aula, só para a gente fazer um teste aqui. Tudo Tem bem. uma ideia. Então eu fui lá, fiz e acabei sendo aprovado, entre aspas, né, na seleção. E daí começou a minha trajetória. Depois, em 2008, eu fiz o concurso para a Universidade Federal de Alagoas. Né? Fiz um concurso, eu era muito verde, né, naquele momento, mas fiz o concurso e acabei sendo aprovado. Posteriormente fui nomeado, né? Era apenas uma vaga e então, eu passei em terceiro lugar e fiquei aguardando ser chamado e até que veio a nomeação, graças a Deus. Tomei posse e estou aqui até hoje, né? Já são 11 anos de Universidade Federal de Alagoas, né? Lecionando, né? Então, é uma coisa da qual eu me orgulho muito e tento me dedicar ao máximo. Né? Tenho muito carinho Sim. pela Universidade Federal de Alagoas, pelo fato de ser a instituição da qual eu fui egresso e na qual eu tive a chance de fazer o mestrado. Depois eu fiz o doutorado na Bahia, mas o mestrado realmente acabou sendo esse pontapé inicial para a minha carreira docente, porque antes disso eu não tinha outra experiência como professor, nem tinha tido outra oportunidade. Né? Então a oportunidade veio exatamente quando eu terminei o mestrado e por isso eu atribuo a importância. Né? O mestrado acabou sendo decisivo. Talvez eu não recebesse o convite que eu recebi Ah, se eu não fosse certamente. mestre. É. Né? Então É. eu tenho essa gratidão pela UFAL e tento realmente me empenhar para que os meus alunos hoje possam ter possam se beneficiar um pouco de tudo aquilo que eu recebi, né? Claro, claro. Então É. eu tenho essa relação Não, de afeto com a UFAL. o seu sentimento é muito parecido com o que eu tenho aqui pelo FJF, embora eu não tivesse feito pós-graduação aqui. Né? O mestrado aqui ele só veio a existir depois que eu já tinha, salvo engano, já estava no doutorado, quando foi aberta a primeira turma de mestrado aqui. Mas também tenho esse sentimento e sempre tive a vontade também de regressar. E até essa semana completou agora 10 anos que eu entrei na universidade. Já tinha sido substituto antes, e quando eu saí, eu pensei, falei, eu quero voltar para cá. E você falando, eu me espelho bastante nisso também, dessa mesma forma. Eu queria te perguntar uma outra coisa, já que nós estamos falando um pouco de história. Você teve ou tem algum professor que você, na graduação, ou até antes mesmo, que lecionando, ou tendo contato com ele, olhava e dizia, pô, esse cara aqui, essa pessoa, essa professora, me inspira e eu, quem sabe um dia, quero ser como ela ou como ele. Tem alguém que você gostaria de destacar? E aí, já aproveitando o nosso tema da live, de certa maneira, não deixa de ser uma homenagem, né? Um professor renomado como você, eventualmente tendo alguém como espelho.
Pois é, Márcio. Eu tenho um professor que marcou minha trajetória e que, por uma coincidência, também é vascaíno. É o professor Marcos Bernardes de Mello. Talvez não Professor, seja. professor Marcos Bernardes de Mello foi realmente um professor que me Grande inspirou pelo inspiração. fato. Ele tem. Eu tive contato com ele na graduação, logo no início do curso. Talvez isso tenha sido determinante, né? Mas antes mesmo de tê-lo como professor, eu já havia lido os livros dele no primeiro semestre da faculdade. E aquela história, eu li, eu conhecia primeiro através do livro. E aquele livro, o Teoria do Fato Jurídico, é um livro que me impactou assim, positivamente. E eu acabei ficando fã do professor Marcos antes de conhecê-lo. Então depois veio a oportunidade de estudar com ele na graduação, e foi fantástico. Né? Eu realmente aproveitei ao máximo esse período, e ele me inspira porque ele tem duas qualidades que são, para mim, determinantes. Primeiro, a simplicidade e a humildade. O professor Marcos Bernardo de Mello é um gigante do direito, mas é uma pessoa com uma fineza no trato, uma simplicidade, trata muito bem todas as pessoas. Você nunca ouviu falar de qualquer episódio de arrogância ou de falta de cortesia por parte do professor Marcos Bernardo de Mello. Então aquilo me deixava realmente surpreso, porque foge ao padrão, especialmente no nosso meio, você sabe bem disso. Sim, É um meio em que há muitas vaidades. As vaidades são disseminadas em diversas formas, né? Então, tem essa coisa, né, da vaidade. E o professor Marcos é desprovido disso aí. Então eu via isso com uma virtude muito grande. Né? Aquilo acabou me inspirando. Né? Eu tento ser claro. assim, eu tento. Porque eu acho que isso é uma qualidade que todo professor deve ter. Simplicidade. E isso acaba aproximando o professor dos alunos. Né? A outra qualidade é a qualidade intelectual. Também não adianta ser uma pessoa Tá. simples, humilde e também não ter com o que contribuir para os alunos. Né? Então, o professor Marcos ele consegue conjugar as duas coisas. Então, eu considero, estou vendo aqui, entrando aqui, um grande amigo aqui na live, que também foi aluno do professor Marcos na graduação, o Cristiano Magalhães. Mas o Beck tá aí também. É outro Beck monstro. daqui, um grande abraço para o Acabou Beck. de entrar. É, Beck é muito, muito querido. Então essas duas qualidades acabaram mexendo um pouco com aquilo que eu via, né? Que não, eu acho que o professor sim, tem que ter esses elementos. Né? E é. depois eu tive a Não há dúvida. chance o professor Marcos se tornou meu orientador no TCC, nós nos aproximamos muito. Depois eu me tornei estagiário, passei a trabalhar profissionalmente com o escritório dele, um curto período, depois saí do escritório, recomendado por ele. Fui contratado por uma empresa para ser advogado de uma empresa, por recomendação do professor Marcos. E depois eu tive a chance de ser orientando do professor Marcos novamente no mestrado. Depois que eu fui aprovado no mestrado, comecei a cursar. Então, o professor Marcos teve realmente essa influência. O outro professor que se eu pudesse eleger aqui, eu elegeria seria nosso amigo em comum, Fred Didier. O Fred, para mim, também acabou sendo uma inspiração, já numa fase diferente da minha vida. Eu não tive aula com o Fred até então, mas acabei sendo examinado por ele, né, aqui no mestrado, né, e isso nos aproximou. Depois eu fui fazer a seleção do doutorado lá na UFBA, né? Acabei sendo aprovado, sendo selecionado e me tornando orientando do Fred. Né? E essa proximidade acabou proporcionando que eu conhecesse mais esse lado docente do Fred, que eu não conhecia. Conhecia o Fred autor, o Fred jurista. E isso realmente me
também me influenciou. O Fred tem muitas qualidades, né, como professor. É uma pessoa que Isso. engaja também os alunos, é uma pessoa que tem uma capacidade de raciocínio muito rápida. Então ele realmente também é uma, é uma referência hoje que eu colocaria para mim. Muito embora o contato que eu tenha tido com ele já em outra fase da minha vida. Eu já era professor quando Lá. conheci o Fred, É. né? Mas as pessoas acabam se tornando inspirações e influências positivas, independentemente da idade, do momento, da ocasião, né? É. E isso acabou acontecendo comigo também. Hoje Não, o não há Fred é um dúvida. amigo, hoje eu escrevo com o Fred, né? Nós temos um livro, em conjunto temos alguns artigos. Mas ele nunca vai deixar de ser essa referência positiva para mim e que tem um lugar lá na história, né? Na história, na minha trajetória. Tanto que quando, nos convites mais inusitados que eu recebi, né, em toda a minha carreira de professor, veio do Fred. O Fred me convidou para fazer um prefácio do livro dele. Então, quando eu recebi esse convite, isso é uma inversão de valores. Porque como é que pode Era, isso? Eu até então era orientando do Fred e agora me tornei doutor, professor, enfim. Ele fez o prefácio do meu livro, que é a versão comercial da minha tese, o livro sobre negócios processuais. Opa! tá me Peguei. devendo autógrafo, inclusive, né? Mas eu ia falar do livro, mas já que você já falou, eu já aproveito aqui para indicar todo mundo, né? Tá aqui, o prefácio realmente é genial. O prefácio que ele fez para você aqui é como quase tudo que o Fred faz, né? Com exceção do time dele, o resto tudo é genial que o Fred faz. Mas o Fred tinha que ter um defeito, né? O Ah, defeito está tá, exatamente. tá na É, escolha futebolística. é. Péssima escolha que ele fez. Não, não há Mas, dúvida disso. e aí então, Márcio, o Fred acabou por esses motivos, né? De uma maneira um pouco diferente, mas ele é uma referência, né? Quando ele me chamou para Sim. fazer o prefácio, eu parei, eu estava prestes a viajar, fazer uma viagem de férias com a família. Ele disse, poxa, que convite é esse, né? Agora eu vou fazer o prefácio do livro do Fred, como é que pode? Né? É Então uma isso honra e uma responsabilidade gigantesca ao mesmo tempo. muito grande, e É, um convite inusitado, jamais imaginaria, né? imagina. Aquele que fez o É, prefácio do meu livro, do último livro, né? Aquele que fez a apresentação do meu primeiro livro, Teoria da Ação Material, que é a versão da minha dissertação, que foi examinada por ele, né? sim. Agora ele está me chamando para fazer um prefácio do livro dele. Então, isso é um livro, um ensaio, né? Uma coletânea de ensaios que ele publicou sobre negócios processuais. Então, isso realmente Sim. me deixou assim, um pouco desnorteado. Poxa, e Mas mostra um pouco do que é o mais que Fred. merecido, não há dúvida. É, mais que merecido. Eu tive um pouco dessa satisfação que você está dizendo, infelizmente não em relação ao professor Marcos, mas em relação ao professor Fred recentemente, né? Fui orientando dele, na verdade, na supervisão do pós-doc, né? E, de fato, esse contato com ele é algo... eu já disse para ele agora, semana passada, inclusive falava sobre isso, ele está na fila aqui do nosso projeto. É inimaginável, né? Essa oportunidade de poder aprender com ele e ser inspirado todo dia, de fato, é algo que realmente merece destacar. Eu queria, Pedro, aproveitar e te fazer logo duas perguntas. A gente sabe que a vida de professor ela tem muitas coisas boas, a gente já elencou algumas aqui, e outras nem tanto, né? Eu queria que você pudesse, se você conseguir, claro, de forma breve, que você destacasse um ponto, ou enfim, alguns pontos que te marcaram durante a sua carreira como professor, e alguns pontos que te marcaram positivamente e alguns pontos que te marcaram negativamente. Algo que você diz, olha, isso aqui não foi tão bom, mas de toda forma eu consegui tirar algum tipo de lição a respeito disso, enfim. Algum relato de suas experiências positivas e outras nem tanto. Vamos lá, Márcio. Em relação às experiências positivas, é difícil eleger assim rapidamente, porque eu sou muito grato e considero que me realizo e estou realizado na minha profissão. Então, o balanço que eu faço é um balanço positivo, pessoal, né? Assim, eu me sinto realmente muito bem e realizado. Então, dizer que eleja algo de bom, acho que é difícil separar, mas eu vou citar aqui dois episódios. Acho que um episódio recente,
em uma das turmas da UFAL me elegeu como padrinho da turma. Acho que isso me marcou também, assim, de uma maneira surpreendente, porque é uma escolha que eles fazem, né? E uma escolha, sim, você é escolhido não apenas pelo papel que você desempenha como docente no sentido estrito da palavra, mas também porque você consegue criar algum tipo de vínculo, de laço com aquelas pessoas, com aqueles alunos que hoje se tornam seus colegas, seus amigos. Então, esse momento é um momento que evidencia o professor transbordando os limites da sala de aula, da docência. Ele vai além e consegue ultrapassar, quebrar essas barreiras. Né? Eu já fui 3 vezes padrinho de turma, né? Isso assim, me deixa muito, muito feliz. Não é questão de vaidade, é mais é um realmente reconhecimento, né? a sensação de que eu estou fazendo algo de bom. Sim. Eu não estou fazendo as pessoas perderem tempo e eu não estou sendo um encosto na vida das pessoas. Né? Então, está valendo a pena isso aqui. Essa é a sensação que fica. Né? Então, eu tive esse episódio, né? Isso realmente me deixou marcado positivamente. Estou sintetizando, né? Nesse último momento, Claro, foi claro. no ano passado, mas eu já havia sido também escolhido em outras turmas, né? Mas essa é tão mais É próxima, né? mais Então recente. É. acaba ficando na memória, né? Mas muito carinho eu tenho por todas as turmas que me escolheram. E o outro episódio, eu acho, é quando você encontra um aluno no corredor, um ex-aluno, ele para e te diz, professor, muito obrigado. Eu recentemente fiz a prova aqui para a Justiça Federal e parece que eu estava me recordando das suas aulas. As suas aulas foram muito importantes para eu conseguir a aprovação. Isso também dá uma sensação de que aquele empenho que você tenta ter está gerando algum tipo de fruto, algum tipo de resultado, apesar das nossas limitações, porque eu reconheço, tenho as minhas limitações, tenho meus limites, eu às vezes posso não ser tão feliz no desempenho da minha função, mas quando você tem esse feedback, né, um feedback sincero, porque um feedback desinteressado, né? Não é aquele aluno que chega para te elogiar porque está de olho na prova que vai acontecer semana que Precisando vem. de Professor, nota, né? que aula fantástica, magnânima. Não, é aquele aluno que faz um ano que não cruza com você e de repente esbarra contigo no corredor e graciosamente vem agradecer, vem externar uma Sim. gratidão por algo que você fez. Né? Eu vejo sinceridade nisso e isso realmente me deixa muito feliz. Não, não há dúvida. São duas formas diversas de reconhecimento que nos fazem prosseguir, né? Da vontade de continuar realmente fazendo o que a gente faz, estudando, dedicando, porque você está mudando de alguma maneira, ainda que um pouquinho, a vida de alguém, né? E isso é uma grande função que o professor tem, não tem dúvida. O fato Bom, negativo, viu, Márcio? Você tinha exato, perguntado aí, tem um fato embaixo de curioso. declaração, né? É. Foi um episódio único. Foi em 2008. O Vasco estava disputando lá isso foi um fato grave, que eu não faço mais. Mas foi bom que eu aprendi a lição. O Vasco estava disputando para não ser rebaixado. Foi 2007 ou 2008. O primeiro rebaixamento foi 2000. 2008, Não, foi 2008, 2000. Foi 2008. 2009 a gente 2008. voltou, né? É, Pois é, aí aquele otimismo exagerado, né, que você nunca deve ter. E aí eu fiz uma aposta com os alunos e disse, olha, se o Vasco for rebaixado, eu vou correr na praia sem cueca. E pior que o Vasco foi rebaixado, né? E e aí pagou a aposta? eu paguei a aposta. Só que aí paguei a aposta. Mas aí eu não fiquei muito bem, porque eu paguei. Como é que eu cumpri a aposta? Bom, eu coloquei a bermuda e não coloquei a cueca, né? Então fui correr na praia de Claro. bermuda. É.
Mas aí, pô, professor, não foi isso, não foi isso. Fica aquela coisa. Eu não faço mais aposta envolvendo futebol. O Vasco me deixou na mão nessa. É. E o Vasco acabou sendo rebaixado, né? Então isso acabou sendo um fato. Mas valeu como lição, né? Não vamos Sim, misturar as coisas, não, né? não deixa de ser um aprendizado, né? É. Até porque se você tivesse feito isso depois, né, ia dar errado novamente, né? Então, Pois é, eu ia ter problemas, né? melhor Três a gente não vezes, né? fazer isso. Logo já que você falou uma parte ruim, quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil, um aluno vascaíno como nós levou uma bandeira. A pessoa trouxe para o senhor aqui a bandeira. Eu coloquei a bandeira na minha mesa de aula. Eu dei aula, tem essa foto, depois ver se eu acho para te mandar. Dei aula na mesa com a bandeira, né? Virou uma toalha de mesa, assim. E aí os torcedores, outros times, né, entravam em sala e falavam, olha, hoje a aula é assim, se quiser, tem, se não quiser, não tem. E acabou que foi bom a aula, o pessoal levou na brincadeira eu estou vendo aqui vários alunos sabem que a gente tenta fazer com que, principalmente o processo civil, que é muito árido, né, e esse tipo de coisa fique mais tranquilo, né? Até porque quando perde a gente tem que aceitar, né? Tem que aguentar, né? Então, É vento que verdade. venta lá, venta cá, né? E a gente tem que fazer esse tipo de situação. Não, é verdade. Bom, E quando perde, a gente tem que aceitar, e ultimamente a gente tem tido muita, eu pelo menos tenho tido muita inteligência emocional, porque os rivais estão vivendo aí uma boa fase, né? Temporária, é, passageira, muito rápida, sim, né? não, Vai acabar isso vai logo, acabar mas logo. Sim, é, ontem já foi o indício, né? A gente já é pode. o início da derrocada começou. É, como disseram Mazei e Cabral, não sei se você viu na live dele sexta-feira, que eu, aliás, indico para todo mundo, né? Isso, o Vasco vai voltar, então não há dúvida disso. É. Bom, eu queria te perguntar, assim, você já disse, né? Você é professor e tem diversas outras funções além da docência. E eu queria te perguntar de que maneira você acha que isso te auxilia na preparação de aulas, no dia a dia como professor, embora você, obviamente, tenha menos tempo pelo fato de ter que se dividir entre a profissão de advogado e de professor, mas se essa influência, de que maneira ela é positiva ou não, enfim, para as suas aulas e para o seu dia a dia como professor. Márcio, eu acho que a atividade profissional fora da docência, né? No meu caso em particular, a advocacia, enriquece demais a minha atuação como professor. Eu acho que as coisas são complementares. E principalmente na nossa disciplina. Na nossa disciplina. Para você lecionar direito processual civil, você tem que conhecer a vivência do direito, como o direito se realiza. Né? E eu acho que a advocacia proporciona esse acréscimo que às vezes somente a academia não acabam não sendo suficientes. Né? E o segredo é você dividir, tentar organizar e se disciplinar, separar tempo. Eu tento fazer isso na minha vida, né? Eu tenho tempo para estudar, o tempo da advocacia está cronometrado, está reservado, o tempo do estudo também, da família. Então, o segredo é a disciplina, porque eu acho que não são atividades excludentes, né? Então, e a gente aprende muito. E muitos problemas teóricos surgem da vivência, da experiência cotidiana na advocacia. Eu acho muito interessante essa simbiose. Às vezes você está ali, coloca o chip de advogado, né? Então, você esquece aí que é professor, então você começa a raciocinar como advogado, porque é muito diferente raciocinar como advogado e escrever como advogado. É totalmente diferente da visão que o Sim, professor tem, da forma de pensar do professor ou do jurista, daquele que está escrevendo academicamente. É outra coisa. Mas às vezes você está ali com um chip de advogado, né? E você se depara com uma questão e daquela questão você transforma num problema da sua vida, um problema da sua vida acadêmica, e aquilo pode se tornar até uma pesquisa, algo que você leve adiante, né? Então eu acho isso muito, muito importante e sim. interessante. Né? Eu acho que nada contra, nada contra, né? Aqueles que se dedicam exclusivamente à docência, muito pelo contrário, mas eu acho que
o contato que a gente tem com a experiência, com a vivência, ele contribui também na nossa Faz uma formação diferença. docente. Acaba sendo Não há um dúvida. laboratório de casos práticos, né? Um laboratório, a visão de mundo que a gente acaba tendo, ampliando os horizontes. Né? Então, eu acho que isso é bacana, isso agrega. Sim, sim, não tem dúvida. Você falou sobre dividir tempo, né, de disciplina. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu dia a dia como escritor. Muitos alunos me perguntam, professor, como é que você escreve? E como é que você pesquisa? Como é que você escreve? E essa é uma dúvida recorrente, assim, que eu respondo em sala de aula. E eu queria, se possível, que você compartilhasse conosco se você tem um método específico, enfim, se você se vai, como dizem que é brainstorm, né? Aqui em Minas a gente chama de toró de parpite. Vem tudo e coloca lá. Como é que você tem alguma forma específica ou não? Puder falar com a gente a respeito um pouco disso, da sua atividade como escritor, seria interessante também. Eu, particularmente, tenho mais facilidade de escrever com um planejamento prévio. Isso, para mim, facilita muito. Então, antes de começar a escrever, por exemplo, vou escrever um artigo. Estou, inclusive, elaborando um agora para o pós-doutorado. O meu último, graças a Deus. Espero terminar em breve, mas... Então, o que é que eu Acho que faço? Léo não vai deixar, hein? eu Primeiro eu tento planejar, estruturar o que eu vou escrever e aí eu começo. Então é escrita, né? Então o brainstorm funciona para muitas pessoas. Para mim já não dá tão certo. Eu preciso ter um direcionamento. Claro que às vezes você faz um planejamento, né? Você projeta que vai seguir aquele roteiro e no curso da escrita você acaba tomando outros caminhos. Mas eu acho que a evolução, para mim, isso é pessoal, né? A evolução precisa de organização. Então, geralmente, eu sigo essas etapas. Primeiro, eu leio bastante, eu leio o que eu posso e o que eu não posso. E depois de um acúmulo de leitura, eu vou estruturar aquilo que eu vou escrever, seja um livro, artigo. E, em seguida, eu começo a execução da escrita, né? Consultando. Então, geralmente eu uso esse roteiro. E, às vezes, eu reconheço que às vezes falta inspiração, né? Mas isso é próprio. Já deve ter acontecido contigo, né? Às vezes você passa a noite toda e consegue escrever uma palavra. E quando você volta no dia seguinte, você apaga a palavra que você escreveu na noite anterior e não sai nada. Parece que não sai do zero. Mas, enfim, é duro, mas é gostoso também escrever. Até porque quando você vê o resultado pronto, né? O mais difícil que ele seja, é recompensador, né? Você vê aquilo estratificado, né? Aqueles estudos ali produzindo resultados, isso é bem interessante mesmo. Estou vendo aqui nosso colega Léo Beraldo, de Minas, falando que faz um sumário provisório. É outra dica bem interessante também, que muitos colegas também delas se valem. Eu tento ser organizado como você. Eu não reconheço que eu não sou tão organizado assim, mas eu acho que a organização é fundamental, até para o início do texto, né? Depois eu costumo mudar um pouco o sumário, mudar um pouco as referências, mas também vou por aí. E a síndrome da página branca é um problema que assola todo mundo, né? Não tem dúvida. A gente É. tem que tentar, de fato, superar. Eu, eu tento, às vezes, mudar um pouco de foco. Assim, eu costumo escrever dois textos diferentes ao mesmo tempo. E aí, quando um trava, o outro, às vezes, desenvolve. Às vezes, os dois travam, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, acaba que a ideia de um acaba ajudando o outro. Pode ser uma Essa é uma dica boa também para quem estratégia, está... viu, Márcio? Essa é uma boa estratégia. Eu confesso que eu nunca experimentei. Talvez um dia, ou brevemente, eu faça essa experiência. Eu sou meio predador, né? Um predador, você sabe que ele foca numa presa e vai atrás daquela presa, né? Vai ter... Não, Por não isso que deixa de ser uma estratégia. as zebras geralmente andam coletivamente, né? Para tentar desviar a atenção do Sim. predador, né? Porque o predador só olha para uma. Mas eu vou fazer essa experiência, viu? Em breve. Tentar escrever duas ou Quem três coisas ao sabe... mesmo tempo. Talvez Sim. seja mais estimulante, né? Quando você, pô, deu errado aqui, vou partir para o plano B.
Pode ser que seja uma... eu já fiz um artigo que eu queria escrever uma coisa, e aí lá pelas tantas eu vi que ele não ia sair, eu mudei ele completamente, ele ficou melhor até do que eu imaginava, do que a ideia original. Então, às vezes não funciona, né? Mas como nós estamos aqui para tentar ajudar as pessoas que estão nos assistindo, fica aí uma dica também. Você está falando sobre método, eu queria te perguntar também, agora sobre professor e não apenas como escritor, como é que é seu método de aula, Pedro? Assim, e de avaliação? Você é daqueles professores que trabalham com aulas expositivas, aulas de debate, ou as duas, ou enfim, provas, trabalhos? O que você pode passar para nós uma experiência aí, até da própria Universidade Federal de Alagoas também, que imagino que isso seja algo regimental também é de vocês, né? Aqui cada um tem seu método, seu estilo. Eu particularmente tento seguir uma ideia de aula, um modelo para graduação, que é totalmente diferente do modelo de aula para pós-graduação, para o mestrado. Eu sou um entusiasta da participação, de estimular a participação dos alunos. Eu gosto quando os alunos participam, intervêm, tornam a aula mais rica com isso. Mas acho que na graduação, principalmente eu leciono uma disciplina Teoria Geral do Processo, que é no terceiro semestre, então eu acabo tendo essa necessidade de puxar para a aula expositiva, para que o aluno tenha condição de dialogar, ter uma condição mínima de diálogo. Porque senão o diálogo vira Monólogo, pitaco, né? né? Vira... É. E esse não é o propósito, né? O propósito é que o aluno tenha condição de dialogar adequadamente. Então eu acabo focando realmente na aula expositiva. Nós temos, em algumas ocasiões, eu já fiz seminários e outras atividades de inserção, né, que ampliam a inserção dos alunos também na metodologia da aula. Só que ultimamente eu não tenho seguido mais isso por uma questão de limitação mesmo. O nosso conteúdo é muito extenso e a carga horária é ingrata, a verdade é essa. Então, para você utilizar dessas metodologias no seminário, você precisa realmente ter alguma margem dentro da sua carga horária. Eu não tenho. Então, você acaba sendo muito pragmático, né? Eu acabo sendo pragmático. Então, eu preciso cumprir o programa. Eu não posso terminar o semestre sem vencer o programa. E você acaba, então, enfatizando muito as aulas expositivas. Eu reconheço que isso não é o ideal. Eu reconheço. Eu faço aqui uma meia-culpa. O ideal seria conciliar aulas expositivas com metodologias ativas. Mas aplicar metodologias ativas na graduação, eu reconheço e falo isso abertamente aqui, confidenciando aqui para você. Eu tenho muita dificuldade por isso. Porque não é simples. Eu também lidar com metodologias. Se é um apoio, eu estou como você também, tem o mesmo problema. E olha que eu gosto. No mestrado, por exemplo, a lógica é outra. Claro. No mestrado, a lógica é outra. No mestrado, eu geralmente faço um planejamento, distribuo os temas das aulas, que são os temas dos seminários, os mestrandos apresentam, e eu só vou intervir depois, em último caso. Então, primeiro o mestrando vai conduzir o seminário, depois os demais mestrandos vão debater com o mestrando que expôs o seminário. Eu só vou intervir ou pontualmente, durante as exposições, ou ao final. Mas por quê? Porque o mestrando já tem outra condição, outra possibilidade de inserção no diálogo. E na graduação a gente não consegue, eu pelo menos não consigo fazer isso. Né? Mas eu estou tentando criar alternativas, viu Márcio? Estou tentando pensar, não agora, né? Porque em pandemia... agora não tem condição. Agora a gente tem que se contentar com o mínimo, infelizmente, né? Nem o realidade... mínimo, né? Aqui na UFAL está tudo parado. Né? Então, o mínimo aqui já seria lucro, mas, enfim, nem o mínimo. Mas passado esse período de pandemia,
Isso é uma coisa que tá aqui no na minha radar. percepção, de tentar É, modificar, tentar usar estratégias diferenciadas, né? Mesma coisa acontece com a avaliação, né? Você perguntou aí sobre avaliação, não sei como é que você faz aí, mas eu tenho seguido aqui na UFAL aquele modelo tradicional de avaliação, prova escrita. Mas o melhor modelo, para mim, é o modelo de avaliação continuada. Para mim, isso é o ideal. Mas a gente esbarra realmente na questão da carga horária, porque para eu fazer uma avaliação continuada, eu preciso de tempo também, né? E às vezes eu tenho, por exemplo, uma turma, aqui a minha turma de teoria geral do processo, são quase 60 alunos. Então, você fazer uma avaliação continuada com 60 alunos não é tão simples. é, é muito Isso complexo. dificulta um pouco. Mas é algo que está no meu radar. Tá? Eu ainda vou implementar isso aí em breve. Né? Quando a gente superar aí essa pandemia, é algo que tá aqui, faz parte do meu projeto de aperfeiçoamento docente. Eu tenho É, participado de muitos treinamentos, de muitas oficinas, e agora é o momento realmente de tentar colocar isso em prática. sim. Eu acho que se tem alguma coisa de positivo nesse momento é que as tecnologias estão avançando muito rapidamente, né? Léo mesmo tem dito isso, né? Eu acho que, de certa medida, essas questões digitais, redes sociais, podem ajudar, né? Assim que as aulas voltarem presencialmente, elas podem acabar ajudando para a gente fazer algum tipo de atividade dessa natureza, né? Uma troca de figurinhas com professores de instituições diferentes, sem aquela burocracia de ter congressos, aquela coisa toda, né? Acho que isso pode ajudar. A iniciativa mesmo da Procnet é algo que eu vou tentar trazer para cá, implementar. A própria ANEP tem feito os eventos de forma digital. Eu acho que isso tem ajudado muito, né? E, em certa medida, a gente vai poder aproveitar isso também. Concordo contigo. A gente está encaminhando daqui a pouquinho para o final, Pedro. Eu queria te fazer, então, na verdade, só mais uma pergunta e depois a gente faz um fechamento. Eu queria que você pensasse que a gente está aqui sendo assistido por pessoas das mais variadas opções de vida. Assim, pessoas que, num primeiro momento, viram essa chamada vida de professor porque já são professores e querem, eventualmente, algum tipo de dica. Por pessoas que nunca pensaram em ser professor e falam, por que esse cara é professor? Eu tenho ele como referência e por que ele é professor? E professores que já são, que já exercem a docência, mas que estão aqui desmotivados, né? Que pessoas que a gente está vendo isso, infelizmente, em muitos lugares, eu não sei aí, mas aqui, pelo menos em Juiz de Fora, na região, pelo menos no Rio e Minas, que eu acompanho mais, as faculdades privadas despedindo muitos professores muito desmotivados com esse momento que nós estamos vivendo de dificuldade. Então, assim, eu queria, se você pudesse tentar passar uma mensagem para essas pessoas, primeiro, que não são professores e desejariam ser, e para esses que já são e que eventualmente estão pensando em sair, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a mensagem, nesse momento, esse momento singular, né, tem que ser uma mensagem de paciência, de prudência. Eu acho que esse não é o momento de tomarmos decisões radicais em nossas vidas, em todos os setores. Então, se você está desestimulado, está pensando em abandonar a docência, talvez esse não seja o melhor momento de decidir isso. Então, vale a pena uma reflexão maior, vale a pena aguardar o que vai ser depois, como é que o mundo vai estar depois. E porque todos temos capacidade de se reinventar, de se adaptar, e nós não sabemos qual é o horizonte que virá. Então, a mensagem que eu deixaria é uma mensagem de paciência mesmo, de perseverança. E vamos ser otimistas. Vamos ser otimistas. Esperar que dias melhores virão. E nós podemos fazer algo para que isso aconteça. Aqueles que desejam ser professor, que têm isso em mente, eu digo que busquem esses objetivos, né? Que isso deixe de ser um sonho e se transforme num projeto. E a carreira docente é muito gratificante.
muito gratificante. Eu só tenho coisas boas a dizer. Claro que você tem momentos também, momentos negativos, mas o saldo é muito positivo. O saldo é para quem realmente vocacionado, para aquele que vê a profissão de uma maneira como uma forma de enxergar a sua inserção no mundo, de como você se insere no mundo, e não apenas como uma profissão, uma forma de você trabalhar para ganhar dinheiro. Então, para quem tem essa visão, a docência sempre será encantadora, sempre será algo que transcenderá gerações e sempre terá o seu lugar. Então, a mensagem que eu deixo é essa, né? Vão atrás e insistam, busquem a qualificação, porque eu acho que isso hoje é muito importante. Na nossa área, eu tenho observado isso, né? A gente tem crescido muito em termos de aperfeiçoamento. Até pouco tempo atrás, o mestrado, por exemplo, era uma coisa de um grupo seleto, né? Ter mestrado significaria realmente participar de um grupo minoritário. E hoje nós sabemos, né, com a difusão da pós-graduação estricto sensu nas universidades públicas e privadas, hoje o acesso à pós-graduação estricto sensu se ampliou assustadoramente nos últimos anos. Então a gente tem que buscar mais, né? Buscar mestrado, buscar o doutorado e seguir em frente, né? É assim que eu vejo. Eu acho que se a gente pode deixar uma dica para o pessoal que está pensando em ser professor, eu estou muito contigo. Eu concordo que buscar a inserção na academia é algo fundamental. Assim. Até mesmo para aqueles que já são professores, né? Porque ele abre a cabeça de uma forma que faz pensar como você não imaginava, né? Você tem contato com outras pessoas, tem contato com outras ideias, outros professores, né? E eu incentivo muito as pessoas a saírem do seu lugar de conforto e buscarem novas experiências, para que a gente possa, de fato, aprender. E não só aprender, né? Até para você saber, eventualmente, se aquilo que você está fazendo está indo bem, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu tô aqui tranquilo, tenho meus alunos, eu tenho minhas turmas, mas é sempre interessante você ser testado, né? Pelo menos eu imagino assim, a gente tem que buscar novos desafios. E concordo contigo também, que a gente tem que ter paciência. É difícil pedir paciência para quem está com tanta dificuldade como nós estamos vivendo hoje, né? Mas eu sou muito otimista, assim, embora saiba reconhecer a dificuldade, eu sou muito otimista. E eu acho que essas coisas vão passar e a gente vai sair melhor em alguns pontos, não há dúvida, do que quando entramos nisso tudo. Eu tô Você aqui, a falou gente... uma coisa, Márcio, só para Claro, complementar claro. aqui, achei muito importante que você falou essa questão da busca do aperfeiçoamento. Isso não tem idade, porque você foi muito Sim, feliz no que você disse. Na nossa profissão, há professores que se consideram fora do ambiente acadêmico porque trilharam um longo período de docência e hoje não se veem mais naquela condição de bom, ter que estudar para entrar num programa de pós-graduação estricto sensu, fazer mestrado, sou professor há 20 anos. Então, ele se sente excluído. E sim. esse é um sentimento que não pode prevalecer. A busca tem que ser, independentemente da idade, da história, da vida de cada um. Isso vale para o estudante de graduação. Conheço vários que praticamente concluíram a faculdade e já ingressaram no mestrado. E isso vale também para aquele profissional que resolveu se redescobrir, não só na docência, mas na vida e se insere aí numa pós-graduação estricto sensu. Também conheço vários, tenho vários relatos, várias experiências e geralmente apresentam desempenhos excelentes quando ingressam no mestrado, no doutorado. Sim. Então isso não tem idade, isso é algo que você não pode se autolimitar e colocar essas barreiras, né? Porque elas não existem. Você tem que realmente buscar e tentar se inserir. Esse é o caminho. Eu concordo com o É, que você falou. Né? o conhecimento transforma independentemente da idade, né? Não tenho dúvida disso. A gente usa tão pouco o nosso cérebro, né? A ciência já comprovou isso. E quanto mais a gente puder trabalhar ele, eu particularmente acho que
nunca é demais para parar para aprender e nunca pode parar de estudar. Meus alunos sabem disso e as pessoas que nos circundam também sabem disso. E as pessoas que nos inspiram são aquelas que mais estudam e mais aprendem, e isso que é o mais interessante, que se exercitam ao diálogo, né? Lá no início da nossa live, a gente falou de professores que nos inspiraram, que te inspiraram e que também me inspiraram. São professores que são abertos ao diálogo, e se eu posso deixar uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo, é que esse diálogo continue de fato, ele consiga transformar a vida das pessoas. Porque, afinal de contas, cada dia mais eu tenho absoluta convicção de que ser professor é aquela pessoa que consegue transformar na ponta mais próxima daquele que tem necessidade de algum tipo de coisa. Seja professor da graduação, seja professor infantil, professor do doutorado. São pessoas que vão se conseguirem trabalhar bem, vão se levar isso adiante para a vida toda, né? A gente tem exemplos dos mais variados aí nesse sentido. Pedro, nós estamos quase encerrando, eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade, o excelente, todo o seu relato, eu agradeço muito, não poderia ser um início melhor, como eu já imaginava. Eu queria deixar aí uns minutinhos só para você se despedir e, enfim, eu não sei, nosso tempo deve estar acabando aqui, mas só mesmo mais uma vez agradecer. Márcio, primeiro quero deixar um abraço aqui a todos que participaram, todos que vão nos assistir depois, né? Foi um prazer, eu fiquei muito honrado com o convite que você me fez. Um projeto muito interessante, quero parabenizá-lo mais uma vez pela sua iniciativa, pelo projeto, desejo aí muito sucesso, tenho certeza, outros virão aqui e compartilharão suas experiências, então isso é fantástico. Então, muito obrigado mesmo. E vamos tentar superar aí esse momento da melhor maneira possível. Saudações vascaínas. Você é um vascaíno querido. A gente normalmente se encontra, né, nesses eventos por aí afora, no mínimo no FPPC. Esse ano não teve nada disso, né? Provavelmente não vai ter. Mas a tecnologia acaba nos aproximando dessa forma, né? E você me honra com esse convite maravilhoso de poder aqui ficar batendo esse papo contigo. E muito prazeroso. Então, eu quero deixar um abraço e um agradecimento especial para você. Muito obrigado, Pedro. O pessoal que está assistindo, na quinta-feira, vamos receber o professor Daniel Neves, de São Paulo, dando seguimento ao nosso projeto. Muito obrigado, Pedro. Boa noite a todo mundo que nos assistiu. Essa live vai ficar salva no GTV e depois eu vou levá-la para o canal no YouTube e os links estão na bio. E vou pedir depois ao professor Pedro também para divulgar. Obrigado, meu caro. Boa noite aí. E bom descanso e bom trabalho aí. Valeu, um abraço. Valeu. Até mais, gente. Abração. Obrigado.